Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Um momentinho, está sem som. Atenção, pessoal do som. Está interrompendo a transmissão e atrapalhando a sessão. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 112ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18h30. Obrigado, senhor deputado. Lida e aprovada a ata, passa a seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o senhor deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Som. Falta som no microfone da tribuna. Voltou. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, se nós tivéssemos fora do plenário, eu diria que nós estaríamos com problemas de comunicação. E problemas de comunicação tem como resolver, quer seja de forma prática, mandando ligar o som, ou apelando para entes espirituais. Mas, senhor presidente, hoje a Comissão de Orçamento se reuniu, a reunião terminou há meia hora atrás, e aprovou a proposta de atualização do PPA, do Plano Plurianual, e da LOA, com as emendas, parte das emendas que foram feitas pelos senhores deputados. Então, nesse sentido, a critério do presidente, o orçamento já pode ser votado pelo plenário, e admito que o será terça ou quarta-feira próxima, porque essa casa não pode encerrar os trabalhos legislativos sem votar o orçamento para 2020. E na lei orçamentária foram introduzidas expectativas de aumento de receita na ordem de 2 bilhões de reais. 1,6 bilhão aproximadamente, oriundos de ajustes nos parâmetros de crescimento do nosso país, tendo em vista a defasagem da estimativa, que são os parâmetros da instituição Focus, que em torno de junho de 19 para a presente data, dezembro de 19. E aí as expectativas da Focus foi de crescimento do produto interno bruto e a redução da inflação. E, além disso, essa casa aprovou uma modificação quando renovou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, incluindo no mesmo as receitas oriundas de uma sobralíquota de 2 pontos percentuais sobre o consumo de energia na faixa de 300 a 450 kWh mês de consumo. Então, com isso, o buraco do orçamento vai diminuir um pouco. E comecei por esse tema, porque lá na Comissão de Orçamento aproveitei a oportunidade, porque o tema reinante ao longo
dos últimos dias aqui no Parlamento foram as desvinculações dos fundos no que diz respeito a saldo de exercícios anteriores, onde desejava o Poder Executivo que esses saldos fossem direto para o Caixa do Tesouro. E visava o Executivo, incluindo, além dos fundos aqui encaminhados aos projetos de lei, estava incluso o FECAM e o FISED, que são fundos que derivam da arrecadação de royalties de participação especial. E isso tem gerado uma polêmica imensa, e eu tenho procurado olhar os diversos lados da questão. Por quê? Porque afirmava lá na Comissão de Orçamento que, quando assumi o presente mandato, coloquei como uma das duas metas principais do meu mandato trabalhar para ajudar o Estado a sair desse buraco imenso que ele está metido, né, onde as suas despesas são maiores que as receitas e que obriga o Estado a estar no regime de recuperação fiscal. Isso não depende de mim, nem depende só do Parlamento. Nós podemos ajudar, mas depende também da competência do Executivo, que não a tem mostrado. Ao contrário, tem mostrado que tem sido perdulário nas despesas. Aumentou em 20% o número de secretarias, quando devia diminuí-las, e, mais recentemente, criou até representação em Brasília com o título de secretário. Ontem, eu verifiquei no RJTV a caça aos fantasmas, lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Vossa Excelência também deve ter visto. Cargos comissionados com pessoas que não prestam nenhum serviço ao Executivo. São meros, não vou dizer nem cabo eleitoral, senhor presidente, soldados eleitorais. E aí começo a perceber que o governo tinha um discurso de seriedade na campanha, mas não o demonstra quando assume o governo. Se na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Esporte apareceram esses três, fico imaginando lá na Casa Civil, onde tem uma pleiade de futuros candidatos à vereança. Daqui a pouco a RJTV vai bater lá. Ora, se o Poder Executivo não dá exemplo, evidentemente nada se conserta. E, senhor presidente, se não houver seriedade, nós não vamos sair dessa difícil situação. Eu volto a dizer, meu primeiro compromisso é com a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Uma recuperação fiscal, para mim, não é cortar a cabeça dos funcionários públicos, como muitos assim o desejam. É prestigiar o funcionalismo público no que diz respeito à presença, à competência, à dedicação, o denodo, enfim, as qualidades do funcionalismo público, e diminuir sensivelmente os cargos comissionados.
porque são cargos eventuais e passageiros que, em geral, não são ocupados por profissionais preocupados com a gestão pública, e sim por gente que ocupa o cargo numa eventualidade como complementação salarial ou para fazer política partidária e eleitoral. Então, essa é a primeira questão. A segunda, a necessidade imperiosa da gente renovar o regime de recuperação fiscal e renovar em novas bases, revendo o montante da dívida, postergando o pagamento do serviço da dívida, expurgando da mesma os valores que ali estão colocados indevidamente, tentando ter metas que sejam alcançáveis de fato. Então, esse é o nosso trabalho fundamental. E o segundo, senhor presidente, além de defender o nosso consumidor, que é sempre espoliado, é lutar por uma sociedade civil, laica e de combate permanente a toda sorte de preconceito. Então, eu queria reafirmar esse propósito do meu mandato com essas poucas bandeiras: a recuperação financeira do Estado, a defesa do consumidor e a luta contra o preconceito. Se eu não me desviar desses três objetivos, acho que estarei cumprindo a minha disposição para o meu mandato. E no ano de 19, que é o ano que está por se encerrar, daqui não mais do que uma semana, 10 dias, eu tenho convicção absoluta que me dediquei a esses temas. Por isso, fiz uso da palavra para realçar que a luta continua, senhor presidente. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson, o senhor vai falar, não? Quer que eu escreva o senhor? Não, não vou falar. Quer que eu escreva para falar, não? Eu vou escrever o senhor aqui. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para seu discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores, recebendo essa semana inteira ligações da FAERJ, dos agricultores também organizados da cidade de Teresópolis, lá representados pelo meu amigo Zezinho, a gente hoje está fazendo uma emenda ao projeto do Carlos Mink, onde trata toda essa questão do agrotóxico na lavoura e afins. Então, a gente está emendando esse projeto hoje numa discussão muito técnica de quem está nessa lavoura. Segundo essas pessoas que estão na lavoura, esse projeto de lei passando da forma que o nosso querido Mink está querendo, nós teremos um prejuízo enorme para essa cadeia produtora, principalmente o pequeno e médio agricultor. Então, eu estou emendando nesse sentido. E vou pedir ao deputado Carlos Mink que logo após essa emenda, o projeto será retirado de pauta, a gente possa conversar com todo um amparo técnico, né? Eu me coloco à disposição também de buscar a indústria que produz esses medicamentos para a lavoura, que são chamados de agrotóxicos, que tem
uma mistificação muito grande com o nome agrotóxico, né? Hoje em dia, todas as questões de natureza, de saúde, enfim, está tendo uma confusão de entendimento do que é possível e o que não é possível. Então, a ideia é emendar, já acabei de assinar essa emenda, e aí logo adiante eu vou chamar o deputado Carlos Mick com todos para que a gente converse um pouco mais com quem está lá na lavoura, né? Quem depende desses produtos e, sobretudo, todo o Brasil pode ser usado esses produtos químicos. E o Estado do Rio seria o primeiro. Segundo os agricultores do dia a dia, trazendo um prejuízo enorme, não só para eles, mas também tirando a competitividade do Estado do Rio de Janeiro nesse segmento da lavoura e da agricultura familiar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até a próxima sessão. Está suspensa esta sessão.